podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E hoje estamos tendo aqui a visita ilustre, né, do Luiz Bizzi, tá? Que um dos representantes aí da ADIMB aqui na nossa, nesse nosso quadro. Luiz, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço, Johnny. É um prazer estar contigo aqui no podcast, né? E falando sobre a nossa querida ADIMB, né? Ok. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, né? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acessem o site adimb.org.br, vocês vão saber mais sobre essa agência. Como eu falei, pessoal, o Luiz Bizzi, ele é geólogo, tem PhD e MBA, né? É executivo com sólida experiência na direção de grandes, médias e pequenas corporações e também no desenvolvimento de projetos com fundos de investimento, family offices, bancos e fundos de investimento, entre outros, né? Ele é ex-presidente, né, e atual membro do Conselho Superior da Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral, ADIMB, que é uma entidade que congrega aí principais centros de desenvolvimento tecnológico aplicados à mineração do país. Luiz, vamos começar a nossa entrevista, né, falando sobre sua vida profissional, né? Como eu falei, você já atua em corporações de todos os tamanhos. A sua visão, quais os principais desafios assim para a condução de projetos como esses? Pois é, obrigado, Johnny. Obrigado pela apresentação, muito generosa, né? Como sempre. Né? Eu sou um geólogo já com 40 anos de estrada, né? Então, eu tive o privilégio de trabalhar em algumas empresas de grande porte, né? Eu trabalhei 15 anos com a Debia, já anos, depois de mais 5 com a BHP, né? E eu tenho trabalhado outros 20 anos, né, com júniores, né, empresas privadas, empresas listadas, né? Tá? E isso me deu assim uma exposição a nichos diferentes e de atividade, objetivos diferentes, né? Modus operandi diferentes, né? Isso gera assim muitas oportunidades, né? E sempre uma oportunidade de crescimento, oportunidade de descoberta, né? E isso gera oportunidades também para as empresas, né? Isso não é incomum a gente ver que as júniores têm uma relação de simbiose com as majors, né? E é justamente nessa diversidade que se encaixa, né? Que são muitas oportunidades de crescimento, né? Corporativo, crescimento profissional para os profissionais da área, né? Então, isso aí, as grandes têm um desafio de crescer pela descoberta de depósito de classe mundial, né? Sempre aquela história, tem que ser classe mundial, tem que ser enorme, tal. Se não houver essa descoberta, eles têm que recorrer para o M&A, né, para justificar a necessidade de crescimento que o mercado exige, né? E aí as júniores têm a vantagem da agilidade, às vezes alguma informação mais específica, né? E tem o desafio da intensidade de capital, né? Então, entre essas vantagens e desvantagens competitivas, né, gera uma série de oportunidades que é o que faz a vida mais interessante, né? É realmente excelente. Você falou bastante sobre essa parte desses desafios, né? E diante desses desafios, vamos falar um pouco sobre a CBRR, que é a Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. Em 2022 foi criado aquele guia de declaração para informações de exploração, recursos minerais e reservas. Como é que você avalia a criação desse guia para o setor mineral? Olha, que bom que você tocou nesse negócio, porque eu acho que foi uma iniciativa excelente, tá? Eu acho que isso na prática, assim, é a adoção de melhores práticas internacionais. Isso é não só pelas empresas, mas também empresas de pequeno e médio porte, né? As grandes já têm isso dentro do seu mantra operacional, né? Mas as empresas brasileiras de pequeno e médio, elas têm uma oportunidade agora de adotar essas melhores práticas, né? E também os geólogos e os engenheiros brasileiros têm essa oportunidade, né? Tá? Eu acho que essa iniciativa, ela lançou as fundações de um sistema mais sofisticado de financiamento e captura de capital de risco, né? Que está chegando agora na Bolsa, é uma questão de tempo até que a Bolsa brasileira a comunidade brasileira como um todo, né, se adapte
e se adeque a essa nova realidade, né? Eu acho isso excelente, sabe? É o futuro, tá nisso aqui, né? E eu vejo também que há uma possibilidade grande para expandir esse tipo de liderança para outros países de língua portuguesa, né? Uma coisa que a gente tem discutido na ADIMB, né? Poxa, eu tenho tido o privilégio de trabalhar assim, bastante intensidade em Angola, já trabalhei um pouco em Moçambique. São países de língua portuguesa com enorme tradição mineira, né? Tem a Vale, obviamente, né? E o Odebrecht, outras empresas que já estiveram por lá, mas as pequenas empresas brasileiras e os pequenos empresários brasileiros, né, têm uma participação ainda pequena por lá. E eu acho que justamente a necessidade que esses países têm, não só de ter um código tipo CBRR, mas de ter acesso a toda uma gama de empreendedorismo e toda a estrutura ligada, um ecossistema ligado ao empreendedorismo, isso é uma vantagem, seria uma vantagem para Angola e Moçambique, Portugal também, mas já tem um outro estágio, e é uma vantagem também, uma oportunidade para o Brasil e para a ADIMB, né? Realmente, principalmente como você falou, eu estava conversando no início do ano, que teve aquela mudança do RAL, onde a gente adicionou lá, mudou um pouco do nome de reserva para recurso. Aí alguns amigos meus falaram que isso só foi para isso do RAL. Eu falei, não, isso é muito mais do que isso, como você explicou bem, é para criar várias frentes de trabalho e formas de discussão, né? Nós aqui, né, pela dimensão da nossa economia, né, da nossa produção mineral e etc., nós estamos, talvez, bastante mais próximos do que sejam as melhores práticas e as grandes oportunidades que o mercado internacional oferece. Então, a Bolsa de Toronto, Bolsa da Austrália, Londres, né? Nasdaq até um pouco menos, mas então essa interface que tem agora, a gente tem um grupo de brasileiros aqui muito ativos e trabalhando nessa interface, né? Isso é uma coisa que o pessoal lá de Angola e Moçambique não tem isso em mente, sabe? Né? E eles têm um potencial mineral enorme, gigantesco, né? Então é uma coisa que pode ser muito benefício para os dois, né? A ADIMB pode ser justamente o meio para fazer essa abordagem, essa ponte, né? Exatamente. E já que a gente está falando agora da ADIMB, né? Onde você já foi o presidente e atual membro do Conselho Superior, né? Então, o que é que faz um conselheiro superior e qual a importância dessa agência para a mineração? Olha, que bom. Olha, a minha relação com a ADIMB vem desde os anos 80, não é? O saudoso professor Marini, que foi meu professor, né, e com a sua visão de futuro e com a sua determinação, né, fez da ADIMB uma entidade que eu considero como sendo de maior importância aqui para o nosso país, para o nosso setor aqui no Brasil, né? E a ADIMB, ela vem se adaptando às necessidades de mercado, né? Eu acho que é muito bom que a gente tenha uma variedade grande de setores representados no Conselho, né? Pessoas com visões diferentes, justamente cobrindo esse espaço entre empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, como é que o governo vê o desenvolvimento do setor, né? Então, e também a ADIMB, ela permite essa adaptação às necessidades de mercado, né? Então, à medida que vem essas mudanças, em termos de certificação de recursos e reservas, em termos de ter acesso a capital de risco de uma maneira mais estruturada, e mais amplificada também, né? Isso é uma maneira que a ADIMB tem se adaptado às necessidades de mercado. E ela tem feito isso até o momento muito com esses cursos que atendem necessidades pontuais, né? Então, eles cobrem a parte de metalogenia, geometalurgia, licenciamento, análise econômica, mas de uma maneira pontual. E agora, por uma iniciativa muito boa dessa gestão, né, a gente está na estruturação de um MBA. É uma coisa que a gente já tinha tentado no passado, não conseguimos implantar, e agora vai sair. Então, isso eu vejo que isso é uma abordagem mais estruturada, a formação de pessoal, né, pessoal qualificado aqui no país. Isso vai ser uma maneira muito boa, muito inteligente de ajudar a gente criar uma massa crítica de
de profissionais qualificados para apoiar essa transição né, do nosso ecossistema, né, de geólogos e engenheiros que apoiam, que fazem esse trabalho, né? Realmente, muito, muito bacana mesmo, né? Ainda nesse quesito de Adimb, Luiz, você falou sobre essa importância da agência para a mineração. Fala um pouco para a gente, por favor, dessa relevância do desenvolvimento tecnológico, né? Incluindo essa influência, como você já falou no início, sobre países de outras línguas, de língua portuguesa de outros países. Perfeito. Olha, a Adimb, ela tem um papel que eu considero importantíssimo, né, justamente de manter ou de desenvolver, adaptando melhores práticas internacionais aqui no Brasil, né? Nós temos algumas peculiaridades aqui, quer em função da evolução do regolito, né, do perfil de alteração, quer em termos de cobertura florestal, né, tem uma série de coisas que são únicas daqui, né, o processo de alteração é um pouquinho diferente. Então, geologicamente, né, a gente adaptar alguns dos conceitos internacionais para a nossa realidade, isso é muito importante, né? E também o Brasil ele é um player internacional importante, tá? Ele tem um enorme potencial ainda a ser explorado, e, obviamente, isso exige melhores práticas, né? As melhores práticas, elas mostram que hoje, cada vez mais, as minas, elas têm uma pegada ambiental menor, né? E isso exige, então, que você consiga fazer uma gestão muito mais adequada. Eu vejo a Adimb como um catalisador desse processo, tá? Ele é o catalisador para que as empresas, rapidamente se posicionem numa posição de compliance com melhores práticas internacionais, e isso permite acesso tipo Banco Mundial e outras entidades de financiamento. E aí, quando o investidor de equity, né, ele começa a sentir esse nível de maturação no projeto, também aí ele vem com maior facilidade, né? Então, eu acho que esse compliance com instituições multilaterais, com fundos internacionais, que é uma coisa que depende de certificação de recursos e reservas e toda uma implantação de uma gestão sustentável, né? A Adimb, então, é um catalisador desse processo que é um processo de geração, né? Tá? E eu acho que a Adimb também ela vai nos levar, né, no curto prazo, um papel importante na liderança né, em países de língua portuguesa, né? De novo, Angola e Moçambique são nossos irmãos, são países que têm uma enorme demanda, um enorme potencial, né? Isso é bom para eles, é bom para nós, é bom para os investidores e para a comunidade mineira brasileira, né, estar nisso aqui. E a Adimb é o centro de gravidade nesse processo, né? Certa vez eu estava conversando com os colegas nossos que atuam naquela região, e eles falam muito isso, que às vezes até para um EAD mesmo, às vezes é complicado chegar lá, por conta que no Brasil também a gente tem, né, problemas de sinal, mas que o pessoal tem muita vontade de aprender, muita vontade de se capacitar, né? Então ir para um local desse só gera uma grande riqueza que é o conhecimento, né? E a gente vê, não é só assim, a capacidade profissional e as condições, saber como fazer para desenvolver, tá? Também é a questão de serviços, né? Nós estamos agora, por exemplo, contratando sondagem e etc. lá em Angola, sabe? E o compliance dessas empresas locais para fazer sondagem né, às vezes é um pouco difícil, né? A gente vê algumas empresas de grande porte que estão lá contratando as empresas locais de sondagem, estão tendo bastante dificuldade, né? E por si só isso já é uma oportunidade para as empresas brasileiras, prestadores de serviços, se posicionarem lá. Não é só questão de sondagem, é questão também de ensaios metalúrgicos, é questão de análises químicas, né? A gente tem aqui, a gente assume isso, que é uma oportunidade que todo mundo tem, então, mas não é bem assim, sabe? Né? No Brasil, a gente está muito bem posicionado, né? Ao longo dos anos, a gente veio amadurecendo, a gente tem toda uma cadeia construída com dificuldade, né? Ao longo das décadas, né? E a gente tem uma estrutura bem sólida aqui, que é uma oportunidade de expandir, de crescimento para esse pessoal, né? Com certeza.
Luiz, você falando de capacitação profissional, né? Você já falou um pouco do MBA aí que a DIMB está organizando. Fala um pouco mais desse MBA e se tem mais algum outro curso, algum outro programa que a DIMB está organizando. Pois é, a DIMB está numa posição muito, assim, muito importante, né, nesse desenvolvimento, né, que justamente as empresas que estão, talvez, lidando com projetos mais avançados, elas têm um foco maior, talvez, em geometalurgia, recursos e reservas, etc. As empresas que estão visando a descoberta, elas ainda estão assim, muito ligadas em cima de modelamento metalogenético, né, processo de análise de levantamentos geoquímicos, geofísicos, etc., etc. São nichos diferentes, né? E a DIMB tem esse mandato de lidar nas duas frentes. Ao mesmo tempo, tem esse nicho de empresas que estão se virando para fazer captação na Bolsa, tentando convencer a nossa Bolsa aqui no Brasil a entrar também de uma maneira mais ativa, mais proativa nesse setor. Né? Então, tu também tem uma série de requisitos ali que são necessários, né? Entre eles entram todas essas práticas de licenciamento ambiental, que não é trivial, é um processo bastante complexo, né? Hoje, a licença para operar, a licença ambiental, ela é tão importante quanto a tua estruturação técnica do projeto, né? Então, essa maturação natural, né, ela exige demandas enormes e a DIMB vem tratando isso de uma maneira assim, pontual, né, sempre atendendo a demanda e colocando isso de uma maneira adequada. Agora, então, surgiu uma possibilidade de criar um MBA que tem uma estrutura mínima e tem uma série de opções e oportunidades para quem participar do MBA de gerar ou de participar de cursos que vão atender às suas necessidades específicas, né? Então, esse é um trabalho que está sendo feito, está sendo conduzido pelo Roberto com muito profissionalismo, com muita dedicação, né? O Roberto e a equipe estão trabalhando muito bem nessa montagem dessa grade, não é? Tá? E isso também vai ser feito de maneira que a maior parte dos cursos, dos módulos, essa maior parte será atendida virtualmente, né? Ou com a opção de atender virtual. E isso permite com que os nossos colegas, que às vezes estão situados numa mina ou que estão em áreas mais remotas, né, eles possam participar, possam se preparar para o crescimento do mercado que está se aproximando, né, e sem que haja descontinuidade no seu trabalho no dia a dia, né? Então, a DIMB está de parabéns nisso aqui, né? Também a DIMB está fazendo alguns trabalhos muito importantes na área de estudo de províncias metalogenéticas, isso sempre em parceria com as empresas que têm uma atividade firme, que já tem uma infraestrutura, que já tem uma base de dados relevante que pode ajudar também nesse processo, né? Então, a melhor coisa é a gente conhecer melhor os depósitos e tentar trabalhar por analogia, né? Isso é o que os países que têm tido maior sucesso, tipo Canadá, Austrália, África do Sul, isso é o que o pessoal faz, isso é o que a gente está fazendo aqui também, né? E olhando essas províncias metalogenéticas de uma maneira multifacetada. Então, a gente olha do ponto de vista de geofísica, do ponto de vista de geoquímica, de geotermobarometria, petrologia, né, geocronologia, né? Então, é uma série de abordagens, né? É como se fosse um diamante que tu está olhando em várias faces, né? E todas elas, em conjunto, elas vão te dar uma integridade, né, para aquele conhecimento, né? Então, eu acho que nós, geólogos, engenheiros brasileiros, né, temos muita sorte de ter uma ADIMB estruturada, né? A gente tem um grupo que tem se dedicado a isso, né? Historicamente, a gente tem uma série de diretores que vem trabalhando junto com a ADIMB, dando a sua contribuição, né? E isso é o bom, né? É como a comunidade, o nosso ecossistema
né, se desenvolve e cresce, né? Sem dúvida, e tendo um MBA, que é o que eu falo sempre assim para quem me pergunta nos eventos que eu participo, procurar esse tipo de capacitação profissional feita por profissionais da área, né? Não só para comprar o diploma, mas para aprender, para mudar a condição onde você está trabalhando, onde você planeja trabalhar. Isso aí é um ganho imensurável. Não, acho que a juventude, né, essa nova leva de geólogos, engenheiros, né, esse pessoal vem com, sabe, uma sede de aprender e tal, né, muitas vezes eles nos colocam assim, numa posição meio complicada, mas fazer aquelas perguntas que a gente não sabe responder, né, e vem com toda aquela carga emocional de quero crescer, quero aprender e tal. Isso é muito bom, isso revitaliza tudo, né? E a gente tem que ter assim, o desafio intelectual para apresentar para essa nova geração, né? Tem que ser algo que se coadune à expectativa deles. É um pessoal que cresceu com se dirigindo aos problemas de uma maneira muito mais intuitiva, usando inteligência artificial, etc., né? Para que isso está correndo, né? Agora nós temos isso de uma maneira mais formal, mas já tem um tempo que a gente usa análise de cluster e outras ferramentas que agora estão sendo encampadas pela inteligência artificial, né? Então isso é o que faz os olhos da nova geração brilhar, né? E é o que faz que a gente cresça, né? É o que faz também que a gente venha a desenvolver depósitos de uma maneira que seja ambientalmente sustentável, né? Que isso permite que a gente foque em depósito de grande valor agregado, com uma pegada ambiental muito menor, e que isso substitua e dê sustentabilidade na balança mineral brasileira, na economia brasileira como um todo, né? A gente vê, tem algumas deficiências enormes, a gente tem um foco muito grande em minério de ferro e algumas outras poucas commodities, mas tem várias áreas estratégicas para o país que são dependentes ainda, né, de importação. Eu, casualmente, estou envolvido em um projeto, por exemplo, de titânio e zircônio, onde o país depende 100% dessas commodities, né? E são commodities que têm uma importância estratégica importante para o país, né? Relevante para o país. Então, cada um tem o seu espaço, é cheio de oportunidades, né? E cheio de coisas interessantes para novas gerações virem trabalhar com a gente, né? Com certeza, Luiz. Luiz, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo aqui, muito bacana, né? Que mensagem você gostaria de deixar aqui para o nosso público, né? E convidar quem está nos ouvindo a fazer parte da agência, fazer parte da DIMB. Isso. Olha, pessoal, primeiro, Johnny, muito obrigado, gostei muito da nossa conversa, foi uma ótima oportunidade de conversar contigo e com os ouvintes do podcast, né? A minha mensagem é uma mensagem de otimismo, né? Que o nosso país ele tem uma pujança e um potencial enorme, uma posição de liderança não só na América do Sul, mas nos países de língua portuguesa, né? Isso é liderança de curto prazo, né? Nós temos pessoas qualificadas, nós temos muita capacidade intelectual e capacidade operacional que a gente pode capitalizar para desenvolver o nosso país nisso, né? E temos um grande futuro pela frente, né? E a DIMB é o caminho para isso, é um dos caminhos, né? Mas é um caminho brilhante, com muita garra, muito esforço, bem objetivo e focado, né? E eu gostaria de convidar quem não é parte da DIMB ainda, os empresários, né, que entrem, que participem. Não é só uma questão de contribuição, é uma questão também de benefício próprio, né, de estar perto do que acontece, de estar perto dos outros empresários que estão desenvolvendo projetos com problemas e oportunidades semelhantes, né? Ok, Luiz, muito obrigado pela sua participação e agradecer a vocês da DIMB aí por estar patrocinando aqui o podcast, né? É uma grande honra aqui para a gente estar recebendo esse apoio para que a gente continue esse trabalho, né? Lembrando que a DIMB é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. E agradecer a todos vocês que estão assistindo. Lembrando que o podcast também é Top Business em comunicação do setor mineral. Ganhamos esse prêmio aí da Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, né? Então, esse prêmio é nosso, não é só meu, é do podcast, é da DIMB que nos ajuda e de todos vocês.
Parabéns, viu? Parabéns. Isso é muito merecido e muito importante para o setor. Muito obrigado, Luiz. Pessoal, aquele momento youtuber, não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir a gente no LinkedIn aí, que é a nossa principal plataforma de divulgação. Luiz, posso estar aberto para quando quiser voltar, e vocês e o pessoal da DIB. Estamos à disposição. Muitíssimo obrigado, Johnny. Obrigado aos ouvintes pela atenção e pela oportunidade. Tudo de bom. Tá ok. Até mais, pessoal. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.